Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o senhor Sérgio Roberto de Lara Biancardi, presidente da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, para que tome assento junto a esta presidência. Convido também o doutor Paulo Roberto de Lara Silva, delegado de polícia aposentado, diretor jurídico da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis, por favor. Diretor jurídico da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, para que também tome assento junto a esta presidência, por favor. Convido a senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, diretora de acolhimento da Associação Canábica Maria Flor, para que tome assento junto a esta presidência. Convido a senhora Fernanda Redondo Peixoto, presidente da Associação Canábica Maria Flor, para que também tome assento. Para que também tome assento junto a esta presidência. A presidência registra a presença dos vereadores Marcos Rezende, Dr. Luiz Eduardo Nardi, Danilo da Saúde e do Dr. Sérgio Nechar. A presidência registra também a presença das seguintes pessoas que compareceram para acompanhar a presente audiência pública: da Laís Alessandra Capelosa Ohashi, advogada da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB de Marília. Marília Matos, presidente da Comissão de Direito Médico e Saúde da 31ª subseção da OAB. Do Reinaldo Miguel Júnior, presidente da Associação Canábica Emanacan. Do Dr. Sérgio Roberto de Lara Biancardi, presidente da Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, da Abracamed. Do João Pedro Leal da Cruz Lisboa, advogado, membro da Comissão de Direito Médico da OAB de Marília. Da Sueli Aparecida Espadoto Escobal, assistente social da Associação Abracamed. Da Gabriela de Lara Biancardi, do voluntariado da Abracamed. Todas essas pessoas aí são da Maria Flor. Se você quiser ler os nomes. Os próximos, né? Isso. A Cláudia Marim Pereira Castellazzi, diretora de Comunicação e Relações Públicas da Associação Canábica Maria Flor. Da Cristiane Monteiro Sanches, coordenadora do Núcleo de Acolhimento da Associação Maria Flor. Da Juliana Zayed, fisioterapeuta da Associação Maria Flor. Da Isabela, eu acho que é isso, Imafuco Meniz, se estiver errado me perdoe, fotógrafa da Social Media da Associação Canábica Maria Flor. Da Amanda Santarelli, do Núcleo de Acolhimento da Associação Maria Flor. Do Pedro Henrique Ferrari, farmacêutico da Associação Maria Flor. Do Carlos Roberto Milani, segundo tesoureiro da Associação Maria Flor. Lucas Emanuel Dantas, Dr. Lucas Emanuel Dantas, advogado da Associação Maria Flor. Gilson Leandro Domingues, motorista da Associação Maria Flor. Jennifer Santana Dantas, advogada da Associação Maria Flor. Rosana Cristina Cunha Redondo Peixoto, do setor administrativo da Associação Canábica Maria Flor. Da Joelma Siqueira Cunha, associada da Associação Maria Flor. Da Larissa Roberta Pereira Milani, voluntária da Associação Maria Flor. Do Reinaldo Marinho Alexandre Pereira, engenheiro agrônomo da Associação Canábica Maria Flor. Do Tacílio Mariano dos Santos Júnior,
da Associação Maria Flor, da Hilda Liliane Pilon, voluntária da Associação Maria Flor, Nilceia Bosso, mãe de paciente da Associação Maria Flor, do João Batista Cunha Júnior, colaborador da Associação Maria Flor, João Roberto Marques de Godoy, colaborador da Associação Maria Flor, do Henrique Cunha, colaborador da Associação Maria Flor, do Vanderlei José Campos Júnior, colaborador da Associação Maria Flor, Aníbal Peixoto Filho, colaborador da Associação Maria Flor, do Celso Murilo Barreto, colaborador da Associação Canábica Maria Flor, do Evaldo Pereira Lopes Júnior, secretário-geral da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis, da Cannabis Medicinal, Amanda de Souza Neves, diretora executiva-geral da Abracamed, da Lai Lorenzini, design gráfico e auxiliar de mídias sociais da Associação Canábica Maria Flor, e da Miele Caroline Bosso, paciente da Associação Maria Flor. Dando início aos trabalhos, declaro aberta a presente audiência pública em atendimento ao requerimento número 1760, de autoria do vereador Danilo da Saúde, para promover debates e ampla discussão sobre o uso da cannabis medicinal em nosso município. A cannabis possui eficácia comprovada no tratamento de diversas enfermidades e transtornos, tais como câncer, paralisia cerebral, epilepsia, Alzheimer, mal de Parkinson, esclerose múltipla, entre outras doenças. Busca-se promover a abertura desse importante espaço de diálogo da comunidade marilhense, juntamente às entidades, profissionais da saúde e da área do direito, familiares e pacientes que dependem do uso terapêutico e demais interessados, com o objetivo de ampliar o conhecimento, divulgar e debater informações atualizadas sobre o tema. A presente audiência pública foi convocada através do edital de convocação número 13 de 2023, a lei número 5.863 de 2004, que disciplina a realização de audiências públicas no município, determina que os expositores em conjunto dispõem de 1 hora para realizar suas explanações. Desta forma, ficou estabelecida a divisão do tempo de 1 hora entre as duas entidades, a Abracamed e a Maria Flor, ficando cada uma com um tempo de 30 minutos a ser dividido entre os seus expositores. Concluídas todas as exposições, os membros do Poder Legislativo poderão fazer suas perguntas relacionadas ao assunto. Também os demais participantes dessa audiência pública, devidamente identificados, poderão fazer suas perguntas relacionadas com o assunto, sendo que deverão se inscrever antecipadamente junto à Secretaria da Câmara durante as explanações dos expositores. E as perguntas de vereadores, os telespectadores e internautas também poderão enviar suas perguntas através do e-mail câmara@camarsp.gov.br, câmara@camar.sp.gov.br. Para isso, cada pessoa interessada terá o tempo de 2 minutos para formular suas perguntas. Por outro lado, nossos expositores terão um prazo de até 2 minutos para se manifestar sobre as perguntas permitidas, a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo. Inicialmente, convido a senhora Berenice Lara, diretora de pesquisa científica da Abracamed, Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, para ocupar a tribuna de nossa casa. Bom, boa noite a todos. É com grande prazer que nós estamos aqui, da Abracamed, para trazer algumas informações que eu acho que interessam a todos, como nosso caminho em busca das pesquisas com a cannabis.
Eu não vou me estender, embora eu tenha inscrito o meu tema, eu ia falar sobre as essências que a gente pode produzir de cannabis também, além do óleo, as possibilidades diferentes que você tem com a cannabis, sempre medicinal, não é? Que pode ser em essência floral, pode ser na pomada, que as pessoas já conhecem, mas também pode ser em tintura. E, então, estas pesquisas que a gente vem desenvolvendo, em parceria com algumas universidades, vem trazendo resultados bastante interessantes que a gente vai publicar brevemente. Como o nosso presidente tinha uma viagem marcada, eu iria ocupar esse espaço para falar pela Abracamed, mas ele transferiu, mudou a data e está aqui, então eu vou ceder o meu espaço para ele falar. Alô, boa noite. Bom, primeiramente eu agradeço pelo espaço, a todas as pessoas presentes na casa, que vêm abordando o tema com toda a seriedade devida. Desde do nosso último encontro nessa casa, muita coisa aconteceu positivamente, para mais de milhares de famílias que vêm sendo atendidas dia a dia, com uma união de pesquisadores em âmbito nacional, com a União Federal, com a Universidade Federal, o apoio dos vereadores aqui da casa também, sempre substancial para o avanço. E é um tema sensível que envolve muitos setores. O Estado de São Paulo vem dando os primeiros passos na direção, e Marília ocupa uma posição de vanguarda, com 2 associações presentes, desenvolvendo trabalhos realmente muito importantes na vida das famílias. Minha família foi agraciada com um ente querido, com esse tratamento, uma pessoa especial na nossa vida que se beneficia do tratamento da cannabis medicinal. E a partir disso nós estendemos a mão para outras pessoas que nos procuraram em um trabalho com a nossa associação. É um percurso longo, nós enxergamos que o desenvolvimento e o progresso do tema pode beneficiar muitos cidadãos brasileiros, muitas pessoas, muitos setores, que hoje já vêm sendo abordados por uma série de segmentos, né? Tanto na parte da indústria, como na parte dos trabalhos sociais, e como nós vamos cuidar desse plano de trabalho para direcionar todo esse desenvolvimento no caminho de um progresso unificado para o nosso país. Esse é um tema que já é muito discutido em diversos países do mundo, e o Brasil tem que se posicionar de uma forma exemplar, porque nós somos realmente consumidores de todos esses tratamentos, sejam eles com autorização da Anvisa para importação. Muitas famílias durante a pandemia, eu falei uma vez aqui, tiveram extrema dificuldade na aquisição do medicamento, procuraram a associação, e a partir de tudo isso, presidente, se deu o desenvolvimento da pesquisa científica conjunta com a União Federal. Esse trabalho magnífico, não só com as tinturas, com os cristais, com a planta, com os óleos essenciais, vem sendo balizado, né, com os padrões, como que as associações conseguem entregar isso para as famílias e os pacientes. E a intenção é realmente essa: somar, trazer as nossas experiências conjuntamente, para que todos possamos desenvolver um trabalho na direção do progresso do tema no nosso país. E lembrando, Marília ocupa uma posição de vanguarda no estado de São Paulo, outras cidades também se posicionam de forma muito positiva, e é um caminho de médio e longo prazo, em um momento que o nosso estado dá o primeiro passo também, e dia após dia eu acredito que isso se consolide cada vez mais. Muito obrigado pela presença e pela oportunidade novamente. Eu gostaria, se possível, presidente, de pedir para passar um vídeo. Perfeito. Posso? Perfeito. Gostaria de solicitar somente para passar um dos nossos vídeos institucionais simples, que mostra um pouco sobre o desenvolvimento desse trabalho na direção da organização setorial de todas essas questões que vêm sendo abordadas, porque
desde o início da germinação da planta, desse tema, até o ponto em que ela é oferecida como medicamento para o paciente. Nós temos diversos fatores muito importantes e que nós ainda construímos essa política pública no país, com acesso a sementes de qualidade, com acesso às espécies que entregam o melhor resultado. Temos muitos pacientes que ficamos meses até encontrarmos a espécie adequada que trouxesse o melhor resultado para essa família. Então, é um vídeo simples, eu agradeço se nós pudermos transmitir. A Abracamed, a Associação Brasileira de Cannabis Medicinal, surgiu do sonho de um grupo de profissionais em levar os benefícios da cannabis para um maior número de pacientes, além de seus próprios familiares já atendidos através de autorizações pessoais para o plantio e produção do óleo. Durante diversos processos conjuntos, o grupo desenvolveu experiência no cultivo doméstico em bases totalmente orgânicas e com diferenciais variados, como o uso de essências florais e de cristais para controle de pragas e até mesmo harmonização ambiental através de exposição à música clássica diariamente. O empenho e comprometimento dessas pessoas resultou em colheitas de qualidade indiscutível. Com o passar do tempo e com maior número de pacientes, essa experiência bem-sucedida passou a ser reproduzida no cultivo e atendimentos em maior escala após a fundação da Abracamed em fevereiro de 2022, inspirada no propósito de levar esperança e saúde também aos que não têm condição de pagar pelo tratamento realizado com essa planta tão rica em benefícios ainda pouco explorados. Sensibilizados pelas necessidades das crianças assistidas pelo projeto Amor de Criança, sustentado dentro da Unimar, Universidade de Marília, e no propósito de atuarem efetivamente no legado social, assumimos um compromisso através do médico responsável pelo projeto Amor de Criança, Dr. Francisco Agostinho, e desde então, todas as solicitações de óleo de cannabis encaminhadas pelos médicos prescritores vêm sendo atendidos de forma contínua pela Abracamed. Crianças com diversas patologias como epilepsia refratária, autismo, paralisia cerebral, além de outras síndromes de difícil diagnóstico, vêm sendo acolhidas, cumprindo assim verdadeiramente o papel de uma associação. O Pedro teve um diagnóstico de paralisia cerebral no parto, Ele teve uma anóxia neonatal. E a partir do momento do uso do óleo, ele começou a ter uma interação melhor, social, ele começou a entender, ele começou a acalmar, como se tivesse trazido uma luz para a mente dele e trouxe para mim, na minha casa, uma vida melhor. Além desse projeto, demandas sociais de diversos pacientes nos chegam diariamente e são acolhidas, uma vez constatada a necessidade através de receitas médicas e precariedade financeira em muitos dos casos para o acesso ao óleo de cannabis medicinal. Conjuntamente com todo este trabalho, a Abracamed firmou uma inédita parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, ou FSJ, pioneira no país em diversas pesquisas científicas com cannabis. A parceria se sustentou e foi publicada no Diário Oficial da União em junho de 2022, para um projeto de pesquisa científica e padronização dos produtos oferecidos aos associados, na busca de se gerar segurança no tratamento e de se produzir conhecimento fundamentado academicamente sobre a planta, desde o processo de sua germinação até o medicamento final. Hoje, os extratos obtidos das plantas cultivadas são avaliadas quanto ao perfil de canabinoides pela equipe liderada pelo professor Dr. Joaquim Maurício Duarte Almeida. Este percurso promissor em tão curto tempo de existência está fundamentado na confiança de que sonhos podem se tornar realidade, quando há a união de propósitos para criar um bem maior para a nossa sociedade.
Paulo Roberto Tilara, delegado de polícia aposentado, diretor jurídico da Abracamed, para ocupar a tribuna de nossa casa com o tema Garantia do uso medicinal da cannabis em face dos princípios constitucionais, dispondo de 15 minutos para suas explanações. Com a palavra o doutor Paulo Lara. Pois não, boa noite. Primeiramente quero agradecer a presidência desta casa, o meu amigo de longa data, cedendo esse espaço, que é muito importante. Talvez o que a gente vai comentar aqui seja bastante do conhecimento de todos vocês, mas a gente sabe que a TV Câmara, ela também reproduz as filmagens e obviamente que isso vai sendo divulgado para a população. É um tema ainda, por incrível que pareça, o uso da cannabis para fins medicinal é um tema ainda com uma certa polêmica, não deveria ser assim, porque se trata de uma planta natural e cujo uso é milenar, bem antes de Cristo. Então, só quem vive e quem vive na dificuldade de várias doenças que esse tratamento da cannabis propicia, só mesmo quem vive sabe da necessidade de se acabar com isso. Estamos falando muito e é hora, graças a Deus já vem acontecendo isso, é hora de agir, deixar de lado a hipocrisia, porque esse preconceito ligado, eu, como delegado de polícia, atuei aqui em Marília por 30 anos, uma boa parte na delegacia de drogas, mas se ela tem esse viés que pode causar algum problema à sociedade, a gente sabe que tem, mas, por outro lado, não é possível nos dias de hoje deixar de lado todos os benefícios que essa planta propicia às pessoas portadoras de inúmeras moléstias. Só corrigindo aqui, eu fui indicado aqui como diretor jurídico, na verdade é o doutor Flávio, que é o diretor jurídico, chegou aqui agora também, e da Abracamed, mas a gente vem colaborando, E é assim que surge, numa dificuldade muito grande, o surgimento da utilização da cannabis para fins medicinal, diante desses preconceitos, diante do lobby que ainda existe, ligados às indústrias farmacêuticas, só com muito custo que isso está sendo transposto, com auxílio da justiça, e através de medidas pontuais, na minha família mesmo, a gente tivemos que ingressar, buscar o judiciário para que tivéssemos acesso mais facilitado a esse medicamento, porque a gente sabe que em outros países já de longa data o uso medicinal da cannabis já é utilizado. No Brasil demorou muito isso. E quando a Anvisa propiciou esse acesso, o custo veio muito caro. Ou você importa, ou você pega aqui através de alguns laboratórios autorizados, mas ainda continua muito caro. Então, as pessoas tiveram que se movimentar para isso. É um caminho de muita dificuldade, mas onde, através da união, através de bons propósitos, vai se superando isso. Então, essa que é a busca das medidas que competem. Eu acho que esse tema é debatido no Congresso Nacional, no Legislativo, aqui também, na Assembleia Estadual, e tem que se acabar esse viés voltado para essa questão. Não é porque, por exemplo, um carro causa muito acidente, que você vai proibir o uso do carro, de uma arma também, se ela causa mortes, a arma serve para se defender, para caçar e assim por diante.
né? Então, não é dessa forma, proibindo o uso, que se chega a alguma coisa. A ciência avança, isso está mais que comprovado, né, dos benefícios, né, como eu disse, só quem realmente tem, né, tivemos um exemplo em casa, tem uma mãe que vai fazer agora, dia 13 de junho, 95 anos, né, e anos atrás ela não estava nem andando, né, passou a fazer o uso do cannabis. É lógico que não é uma panaceia, né, não cura-se tudo, né, não é para desprezar a medicina tradicional, alopática, né, mas é para trabalhar em conjunto, né, porque muitos pacientes chegam na busca do tratamento pelo canabidiol quando às vezes são refratários a outros tipos de tratamento, né? Como eu disse, ela não andava, quase não falava, né? E hoje, felizmente, apesar da idade avançada, ela tem uma boa qualidade de vida, né? Faz leituras diárias, 2 jornais são assinados, ela faz a leitura, ela tem a cuidadora lá, ela tem o hábito de ler para a cuidadora também. Então a gente não pode deixar de lado essa hipocrisia. Mas vamos voltar aqui para a minha fala, que é na questão da Constituição. A Constituição de 88, ela garantiu o acesso à saúde de uma forma irrestrita, né? Lembrando aqui, numa questão histórica, você pode colocar para a gente? Já está aí, né? Tá certo. Então, alguns antecedentes históricos, só para pontuar, né? A utilização da maconha para fins medicinais é de muito antigo, muito bem antes de Cristo, né? Ela foi introduzida aqui no Brasil no período escravagista, veio da África, né? Pelos escravos. E, numa abordagem jurídica, nós tivemos aí na legislação penal, né, o Código de 1830, o Código de 1890. A legislação penal brasileira, ela é bem curta, apesar de ser reformada constantemente, né? Nós temos, em termos de Código Penal, de 1830 a 1890, o Código do Império, o Código Republicano, e depois o Código de 1940, que é o que está até hoje aí, né, em vigor. E nesses códigos, né, não houve uma proibição taxativa direta do uso da cannabis, mas havia alguma restrição, né? Por incrível que pareça, no Código de 1830, o usuário é punido com uma pena maior do que aquele que, vamos dizer assim, traficava, exercia o comércio da maconha. Por quê? Porque o consumo era mais dado aos escravos, né? E no 1890 havia referência à questão de plantas venenosas. Então, lá no início do século XX, né, surgem os primeiros preconceitos relacionados ao uso da maconha, né, gerados principalmente pela indústria do petróleo, de algodão e fibras sintéticas, que eram concorrentes da fibra do cânhamo, que era largamente usado, até para velas de barcos era utilizado, né? E ainda nesse contexto, havia uma pressão também da indústria do álcool, né? Então, interesses econômicos se sobrepondo aí a questões ligadas à saúde, né? E também havia preconceitos religiosos, moralistas e sociais, né? Em 1905, mesmo com esse viés meio de proibição, né, surgem novos defensores de que o uso da maconha através das cigarrilhas serviria para tratar problemas relacionados à asma e catarro. Bom, período até 1961, né? Nota-se também aí um recrudescimento também na questão da proibição, né? Esse preconceito ligado, né? E já em 1963, de uma forma um avanço mais pontual na questão da ciência, né? Através de um químico, Rafael Michelin, né? Que investigou os benefícios dessa planta e lá ele separou o canabidiol, o CBD, e o tetraidrocannabinol, que é o THC, né? São os princípios ativos. Como eu disse, nós temos lá o Código Penal de 1940 e ele disciplinou lá no artigo 281, que foi revogado pela Lei 6368 de 76, né? Mas ele disciplinava a questão do comércio ou mesmo do uso da maconha e de substâncias
tóxicas, né, substâncias de uso proscrito. Vamos lembrar aqui que essas disposições penais são normas penais em branco, né, porque elas, apesar de estabelecerem a descrição, o preceito secundário, que é a pena, no preceito primário, que é a descrição do crime, precisa de uma complementação, e essa complementação vem para uma norma do Ministério da Saúde. Então, em 76, veio essa lei e estabeleceu lá nos artigos famigerados, artigos 12 e o artigo 18, né, o uso e a questão do comércio dos entorpecentes. Ainda com penas privativas de liberdade no tocante ao usuário. E em 2006, através da Lei 11.343, nós tivemos aí uma nova mudança, com a criação de alguns outros tipos penais que não existiam até então, né? Mas, basicamente, acabou a questão do usuário. Deixou-se de estabelecer uma pena privativa de liberdade ao usuário para se estabelecer outras modalidades de pena, né? Hoje, essa questão, a gente vai ver aí que ela afeta a discussão também do Supremo Tribunal Federal. Vamos falar alguma coisa de princípios, né? Princípios são premissas básicas que dão apoio a uma ciência, a alguma ciência, como forma de introdução, né? Na Constituição, nós temos aí o artigo 6º, que fala: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, né? Entre todos, isso aí, citando aqui a questão da saúde. Então, o uso da maconha para fins medicinais, né, através dos seus princípios ativos, e são muitos, a gente citou aqui só os mais conhecidos, né? Ele é importante, e a Constituição prevê isso aí. Nós temos também no artigo 196 a descrição que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visam a redução do risco de doenças, né, de doença e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações. Na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também no artigo 25º, aí, também temos referência, essa legislação internacional, ela foi recepcionada pelo Brasil, né, e ela é tida como uma norma supraconstitucional até, né, que está acima, pela posição da maior parte dos juristas, acima dos preceitos constitucionais, né, dando essa garantia. Ela também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, também tem a questão da abordagem do direito aos cuidados médicos, né, à saúde, ao bem-estar, e a utilização do canabinol através da utilização medicinal propicia isso, né? Então, é algo que a gente tem que avançar mais, né? E esse avanço, como não se está dando por parte do Estado, ou isso vem sendo feito de forma tímida ainda, né? Surgiu espaço para que as pessoas buscassem esse acesso, né? Como eu falei, né? E através das associações, porque embora você consiga uma atuação individual, sendo autorizada pelo Poder Judiciário, há uma dificuldade, você precisa de uma certa técnica, é como se fosse uma agronomia, que a gente vê que a agronomia também, ela cresce no desenrolar do tempo, né? Antigamente usava lá para arar a terra, né, instrumentos bem rudimentares, hoje usa-se tratores e assim por diante. Então, essa união propicia o quê? Uma forma de um acesso mais fácil a obtenção do medicamento. Na lei de drogas, a atual lei de drogas, 11.343 de 2006, no parágrafo 2º, no parágrafo 1 do artigo 2º, há referência expressa da possibilidade, né, da utilização de substâncias entorpecentes para fins medicinais. Então, mas há lacuna ainda que precisa ser preenchida, né? Temos também a Convenção de Viena, de 1971, sobre substâncias psicotrópicas, que também estabeleceu essa permissão. No tocante à questão da Anvisa, né, que é um órgão que ainda tem um viés político, né, que a gente sabe disso, né, embora seja um órgão técnico, tem esse viés político,
Houve em 2016, através da RCD 130 de 2016, essa possibilidade, mas ainda com uma forma que não permite amplo acesso a toda a população, né? Embora tenha permitido, ainda ficou para a questão econômica. Já vou concluir, senhor presidente. Uma questão econômica bem gravosa, porque é muito caro. A gente sabe que também o Poder Judiciário, através das defensorias, tem feito essas ações, mas tem um custo muito alto também para o Estado, porque quem ganha é o laboratório, né? No STF tem uma discussão sobre o uso da maconha. A gente sabe que está lá com vistas, pedido de vistas com o ministro Alexandre de Moraes, né? Tem esse projeto de lei 399, que é o mais conhecido, a respeito da utilização da cannabis para fins medicinal, da maconha para fins medicinal, mas também, dado o preconceito, houve uma aprovação bem justa, né? Houve um voto Minerva para responder isso aí, para decidir ter essa aprovação, né? E, dado esse contexto todo, né, é inegável que não se pode mais continuar com essa máscara da hipocrisia, né? É importante que a sociedade, de uma maneira geral, tenha esse acesso, ainda que controle, dentro de uma seriedade, né, do controle possível, dentro de uma seriedade, para que as pessoas que sejam portadoras de inúmeras doenças, né, elas sejam beneficiadas com essa medicação, que é um direito garantido pela Constituição. Agradeço e peço desculpas pelo excesso. Antes de dar prosseguimento na sessão, registramos também a presença em nossa casa do nosso amigo do Dr. Tiago Albuquerque, que se encontra ali nas galerias, do Dr. Oswaldo Ferioli Pereira, nosso secretário municipal de saúde, do Tiago Gomes, que é diretor técnico dos ambulatórios do HC Famema, nesta audiência pública representando a doutora Paloma, superintendente do HC, da Jasmine Regine Silva, advogada, que é da Comissão de Direito Médico da UAB, e também, para nossa alegria e satisfação, registramos a presença do nosso querido amigo, do doutor Flávio Rino Guimarães, o nosso querido Vico, que é delegado de polícia e diretor jurídico da Abracamed. E o pouco de informações que eu obtive sobre o tema, vereador Danilo, foi o nosso querido amigo Vico, que sempre tem vindo aqui no nosso gabinete, passando as informações para a gente entender um pouquinho, compreender um pouquinho. Então, Vico, de forma muito especial, agradecer aqui a sua presença e a sua paciência em estar sempre nos orientando, as dúvidas a respeito desse tema. Então, o nosso agradecimento, a nossa gratidão, e feliz demais com a tua presença aqui em nossa casa. Muito obrigado, Vico. Dando continuidade à nossa audiência pública, neste momento passo a palavra à senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão, que é diretora de acolhimento da Associação Canábica Maria Flor, com o tema Apresentação da Associação Canábica Maria Flor, que dispõe de 15 minutos para a sua explanação. Boa noite a todos. Paulo Freire escreveu que a educação, o conhecimento, ele não consegue transformar o mundo, mas que a educação e o conhecimento pode sim mudar as pessoas. E as pessoas, embasadas do conhecimento, podem e devem transformar o mundo. Nós não temos a audácia de querer transformar o mundo, mas nós queremos sim fazer parte desta transformação, fazer parte dessa soma de um todo. E a gente não poderia deixar de agradecer ao presidente aqui da casa, em nome de todos os vereadores, em especial ao vereador Danilo, por esta pauta. A pauta da terapia canábica, a pauta da cannabis medicinal.
Nós só vamos conseguir ampliar o leque dessas informações quanto mais conhecimento a gente tiver. Esse ainda é um tema que precisa se quebrar, esse paradigma. Esse ainda é um tema que precisa desafiar muitos desafios. E a Associação Canábica Maria Flor quer participar desse tema. A Associação Canábica Maria Flor surgiu da dor, da luta, surgiu do desespero de uma mãe pela ânsia de salvar o seu filho. Essa mãe é a Cláudia Marim, pelo Mateus. Essa mãe representa muitas outras mães. Ela representa muitas mães, ela representa muitos pais, ela representa filhos e filhas que sabem e desejam construir ou desenvolver uma saúde melhor aos seus entes queridos. A Associação Canábica Maria Flor representa 2 terapeutas canábicos, que é a Fernanda Peixoto e que é o Márcio, com conhecimento específico dessa temática, que desafiou muitos fatores e que colocou em risco a sua própria liberdade. Então, quando a gente fala, de onde surgiu a Associação Canábica Maria Flor? Ela surge do amor, ela surge da empatia, ela surge dessa defesa desta mãe, que representa muitos outros, ela surge dessa coragem, acho que é esse o nome, dessa coragem da Fernanda e do Márcio. Uma coragem que eu acredito que eu não teria, e muitos de nós não, mas eles tiveram. E foi através dessa coragem que impulsionou a Associação Maria Flor. E a cada dia a gente foi somando, pela essa coragem dos nossos terapeutas, pela coragem desses muitos mães e pais que representam as nossas Marias. E foi somado também a essa equipe. Essa equipe hoje que apresenta esse tom azul aqui nessa casa, ela representa a dedicação, ela representa o comprometimento. E tudo isso, quando a gente fala lá da semente à gota, aquela gotinha que chega na casa do paciente, ela soma. É o cuidado do cultivo, é o zelo da planta, é a maneira de embalar, é o aroma que chega, mas é a dedicação de cada um. É pegar ao telefone do núcleo do acolhimento e falar para o paciente: seja muito bem-vindo. Mas esse seja muito bem-vindo, ele vem representando a dor e o sofrimento. E de uma coisa a gente sabe dizer, que quem tem a capacidade e o poder de mensurar o tamanho dessa dor é quem vive 24 horas com o ente querido. É quem vê um filho convulsionando 20, 30, 50, 100 vezes ao dia e que só passa o dia contendo essa criança. Essa família sabe. Essa família sabe medir e sabe mensurar muito bem quando depois de anos ouve uma criança falar mãe. E a gente fala: nossa, é uma palavra, é mãe. Parece ser tão simples, é simples para quem ouve isso no dia a dia, mas tem um valor imensurável para quem vai ouvir pela primeira vez. E aí a gente para falar um pouquinho do núcleo de acolhimento dessa associação. E aí, quando nossos acolhedores se emocionam, porque recebem um contato, uma frase e uma mãe falando: muito obrigada, eu ouvi o meu filho me chamar de mãe. Eu reforço, essa casa, o poder público, ele tem um poder de contribuir com tudo isso. Se uma letrinha, 3 letrinhas mãe, tem toda essa simbologia, então vocês imaginem isso para muitas famílias. E aí, quando a gente reforça que quem tem a capacidade de medir é quem vive 24 horas com o ente querido. Isso eu reforço e me repito, esse consegue. E se a terapia canábica pode contribuir com tudo isso, por que não? Então, a Associação Canábica Maria Flor surge desse amor, dessa empatia, dessa dedicação, desse comprometimento para levar qualidade de vida para muitas pessoas. Qual é a nossa missão? Levar
qualidade de vida para outras pessoas. Qual é a nossa visão? Se tornar referência nessa luta. E não é uma luta comum, é uma luta diária, é uma luta constante, mas uma luta que vale muito a pena. Então, esse é o nosso diferencial. Com qual valores? Com comprometimento, com a dedicação, com amor, com empatia, com o trabalho em equipe. Nosso papel é fomentar a terapia canábica. O nosso papel é chegar na casa de cada família. É fazer essa contribuição através da terapia canábica. Então, para fechar essa fala, eu digo, da onde surgiu e por que surgiu a Associação Canábica Maria Flor? Para contribuir, para fazer o bem. Porque fazer o bem faz bem. Faça sem medir, faça por fazer e faça chegar na casa de cada um uma gota que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, que pode somar e pode tirar a dor do sofrimento de muitas patologias. Então, fazer a diferença é pensar no outro, é pensar que a qualidade de vida a gente pode cultivar e cultivar através da planta, através da terapia canábica, através da maconha, através da cannabis medicinal. Esse é o papel da Associação Canábica Maria Flor. Muito obrigada. Registrar também a presença de nossa casa, muito bem lembrado aqui pelo Dr. Flávio Rino, Dr. Vico, a importante presença desses que são os baluartes aqui da Associação Abracamed, que é o Dr. Evaldo Júnior e a Amanda. O Dr. Evaldo e a Amanda. Mais uma vez, os nossos agradecimentos por estarem conosco nessa audiência pública. Dando continuidade a essa audiência pública, passo a palavra à senhora Fernanda Redondo Peixoto, presidente da Associação Canábica Maria Flor, com o tema Cenário Atual das Parcerias de Associações Canábicas com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que dispõe de 20 minutos para a sua explanação. Então, boa noite a todos e todas aqui presentes. Queria começar também agradecendo, a gente está aqui de volta nessa casa, né? É uma alegria. Agradecer ao Danilo, aos nossos colaboradores, ao presidente da casa e a todos que estão aqui. E que sempre que a gente volta, a casa está mais cheia. E, né, não posso deixar de mencionar a presença da Daniele, uma paciente que vem estando com a gente desde a primeira sessão. Na primeira sessão ela não andava e não falava, na segunda ela se levantava e hoje ela está andando e falando. Então, agradecer que elas vieram de ônibus de Bauru. Essa luta é de todos, então a gente está aqui para agradecer a presença de vocês. Mas eu queria, a gente chamou um tema sobre o SUS, porque a gente queria debater um pouco com vocês. Aqui as audiências, elas são até, assim, geralmente em outras cidades existe um debate, né? E aqui a gente só agradece porque a casa acolhe a gente. Mas existem temas que a gente precisa levantar hoje, que vem acontecendo, e eu gostaria de apresentar alguns dados da Maria Flor. A gente até pede desculpa, porque o crescimento da associação é tão rápido, e o levantamento de dados, às vezes, está um pouco defasado. Mas, como a gente tem uma quantidade grande de pacientes, a gente vê que o nosso trabalho serve como um banco de dados, para que a gente possa estar levando informação. Então, oi? Eu ia pedir para vocês, se vocês puderem passar os slides, por favor. Obrigada. A gente trouxe para vocês, apresentando, uma relação de pacientes por unidade da federação que a gente atende. Pode passar, por favor. Então, para vocês terem uma ideia, hoje a associação está com 5.600 pacientes. Mas, nesse momento, a gente atende a todas as unidades, em todos os estados do país. E a maioria dos nossos pacientes estão aqui no Sudeste, no estado de São Paulo. Podemos passar. Para vocês, só um gráfico, para vocês terem uma ideia dessa quantidade de pacientes, né? Pode passar. E aí, exatamente a quantidade de pacientes que tem por estado.
Então, hoje a Maria Flor, mesmo aqui atuando, ela tem pacientes em todo o estado, em toda a Federação do Brasil. Pode passar para o próximo. A gente também vai apresentar para vocês, de acordo com as documentações que a gente recebe dos pacientes, dos laudos médicos e do cadastro que a gente faz, a gente tem um levantamento das patologias. Essas patologias a gente começou a levantar, na realidade, depois que a gente começou a ver esse entrave do CFM em discutir quantidades de patologias que podem ser atendidas ou não. Então, nesse momento, foi quando eu falei, vamos começar a organizar no nosso sistema para que a gente tenha acesso às patologias, porque até então, o que a gente é necessário para poder fazer o início do tratamento é a receita e o laudo. Pode passar para mim, por favor? E esse pode ir passando que eu vou falando. Então, essas patologias, nós temos assim, se vocês forem, pode ir passando, que são várias telas que dá para a gente vendo. Na primeira página, a gente tem um número grande a patologia, ela traz uma grande quantidade de pacientes. Porém, todos esses médicos que a gente tem receitado, esses pacientes que a gente atua, se vocês perceberem, é uma infinidade de patologias que são tratadas hoje pela associação. Então, quando a gente discute e fala, olha, a cannabis trata isso, eu acho que a gente está deixando o trabalho das associações e o que está acontecendo na ciência invisível. Então, a gente chamou esse tema muito mais para dizer do que está acontecendo hoje no sistema e que nós somos hoje um banco de dados, né? Existe um consolidado que a gente montou entre as associações, que é cerca de 80 mil pacientes atendidos por associações canábicas no país hoje. E essas associações não foram consultadas em nenhum momento. Falar que não existe pesquisas, existem pesquisas, inúmeras pesquisas. A Abracamed hoje mostrou a parceria, a gente está em parceria com a FAMEMA, a gente tem parceria, vai sair uma publicação junto da Weekend Academy, com óleo feito aqui, produzido aqui no solo brasileiro, fora do país sendo publicado. Então, eu acredito que a gente está trilhando um caminho e a gente está se tornando cada vez invisível perante ao poder público. Pode passar para mim, por favor? E aí, quando a gente vê que sai no estado de São Paulo uma lei, que é uma lei que vai garantir que o SUS forneça medicamento à base de cannabis medicinal. Aí se discute, vamos entrar com 3, com 4, com 5 patologias, com 6? Gente, espera aí, qual o contexto que a gente está conversando então? E novamente, perante ao poder público, nós somos invisíveis. Porque cadê? Nós tentamos, por muitas vezes, a Cláudia, assim como vocês devem conhecer a Cláudia, ela é um tanto quanto persistente, né, na causa. E a Cláudia conseguiu, junto com a Flor da Vida, que é uma outra associação aqui de São Paulo, marcarmos uma reunião com o Caio França, para que a gente tentasse participar desse comitê, queria decidir sobre a lei. Mas nenhuma associação foi escutada. A gente foi atrás da FAMEMA para conseguir que eles dessem voz para a gente, para saber o que está acontecendo, mas não parece que seja um interesse em ver o que nossa população precisa, né? E em contrapartida disso, a gente vem enfrentando um monte de... Por exemplo, uma coisa que eu vou fazer o pedido aqui hoje também, porque pelo contrário de toda a federação e de tudo que acontece da luta, nós temos portas abertas aqui em Marília. Então, nós não somos invisíveis para Marília, graças a Deus. E a gente vem fazer até um apelo, porque a lei, nós temos uma lei que foi, né, que contempla, muito legal, muito boa, porém, no início da lei, a gente já ali fica restrito a medicações que sejam a base do registro da Anvisa. Para se ter uma ideia, nosso processo de cultivo, ele roda faz 2 anos, e há 2 anos que a Anvisa não se manifesta no nosso processo. Então, nós vamos esperar quanto tempo? Então, faço o pedido aqui também, para que depois a gente consiga se conversar, o jurídico da Abracamed, da associação, da prefeitura, para que a gente consiga. Já existem outras cidades que fizeram leis que propiciam o uso medicinal da cidade pelas associações, por instituições sem fins lucrativos, né? Então, a gente faz esse apelo para que a gente possa depois ter uma conversa e que a gente possa aprimorar a nossa lei. Porque nós vemos Marília como... Nós, né, a Abracamed, nós da Maria Flor, a gente está levando Marília para o cenário nacional da cannabis. Marília, nós somos entre as 5 maiores associações em quantidade de paciente, né, em plantio, em quantidade de poder produzir, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença.
Vale ressaltar também que nós temos um perfil associativo. Então, nós temos diversos outros trabalhos que vão ajudar nessa medicina integrativa. A gente não visa a cannabis como somente o acesso. Então, quando a gente fala sobre isso, por exemplo, hoje, com esses números que eu apresentei para vocês, passa para mim o slide, por favor. Aperta só um pouquinho. Hoje, eu esqueci de dizer sobre isso, que enquanto a gente está aqui, né, lutando para dar acesso e a farmácia tem um lugar, a população brasileira está sendo presa. O Márcio está aqui hoje, vocês já sabem da nossa luta, 4 anos e 4 meses de prisão. Né, eu até perco a voz para falar, porque ninguém sabe o que a gente passou. Então, quantos Márcios tem por aí? Quantos jardineiros, excelentes jardineiros nós temos por aí hoje? A Maria Flor, ela trabalha, são 60 colaboradores da cidade que trabalham na Maria Flor, que essa renda vai para a Maria Flor, sai da Maria Flor para o município. Essas pessoas são pessoas que tinham habilidade para trabalhar com a cannabis, que hoje estão atendendo milhares de pacientes, mas que antes estavam na obscuridade. Então, o que a gente tem a dizer é que a gente é invisível, sim, ao Estado, mas nós não somos invisíveis à polícia. Então, a gente precisa de uma regulamentação para isso, e a gente não pode se tornar um banco de dados invisível, porque isso é uma coisa que assim, é uma vergonha para o país. A gente está muito atrasado na temática e a gente não dá mais para esperar. Então, esse é o meu pedido, e aí peço para você trocar. E aí vou falar para vocês, com esses dados que eu apresentei hoje a Maria Flor, ela desonera o Estado, somente no acesso à medicação, 6 milhões ao mês. O Estado de São Paulo, fora os nossos outros pacientes. 6 milhões ao mês ao acesso. O Matheus tinha mais de 30 internações ao ano. Quanto essas internações custavam para o Estado? Isso está computado? Então, quanto que a Maria Flor está desonerando o Estado? Qual que é a dívida que o Estado tem comigo e com o Márcio? Não vou nem computar. Então, a gente precisa rever todo esse contexto. Ai, para quem que pede? Muda para mim, por favor. E aí, pensando em toda essa temática do SUS, que a gente já viu se formando lá atrás, quando foi há 1 ano, mais ou menos, atrás, a gente via tanta receita errada, porque os médicos não aprendem nas universidades. Não existe. Há uma lacuna entre o SUS oferecer o remédio e o médico saber acompanhar o paciente. E aí, se der errado, é culpa da cannabis? Será? Né? Mesmo com a cannabis utilizada como droga, como diz, nunca houve uma morte por cannabis. Quantas mortes nós tivemos por alopáticos? Então, a gente precisa rever. E pensando em tudo isso, em 2001, nós fizemos parte do Conselho Municipal da Saúde e nós pedimos a inclusão do treinamento dos profissionais de saúde da cidade de Marília, que a Maria Flor se disponibilizada a fazer esse treinamento gratuito. E eu trouxe até um ofício hoje que vai ser entregue, que a gente vem pedir para que isso seja viabilizado, que a Secretaria de Saúde possa viabilizar isso e fazer o convite via Secretaria, porque a gente tem tanto conhecimento que aqui fica inerte. Então, eu penso que esse projeto precisa dar andamento. Mas, mesmo com todo esse processo que a gente, né, o Estado correndo atrás e a gente com dificuldade de trabalhar, a gente, há 2 anos já faz a imersão gratuita, convidamos médicos da cidade, já participaram, mas existem assim, a gente na última imersão recebeu 300 médicos, 250 era de fora, vieram médicos da Bahia e poucos de Marília. Então, a gente faz esse apelo para que a comunidade venha conhecer, né? Não só médicos, mas profissionais da saúde. O senhorzinho que está lá na casa e que recebe o profissional que vai fazer a medição de pressão, se esse senhorzinho souber para que serve a cannabis, a gente consegue chegar na periferia, porque a cannabis ainda é elitizada. Então, esse processo tem que ser pensado. E aí, vou passar para vocês um vídeo sobre a imersão que a gente faz na Maria Flor, 2 vezes ao ano, onde a gente recebe os médicos, o Danilo já esteve presente, o Hélio, o Dr. Tiago, para poder ver como que é o trabalho que a gente faz, para que os médicos possam ter esse contato e essa desconstrução da planta, né? Então, peço para vocês passarem. Poder prescrever cada vez mais, perder o medo. Os resultados dos nossos pacientes falam por si.
Então, esse é um... Perdão. E esse é um... Oi. Alô? Alô? Oi. Oi. Alô. Oi. Ah, tá. Oi. Peço a compreensão de todos desse probleminha técnico aqui, mas o Super Rubinho vai resolver, eu tenho certeza. Alô, alô? Alô? Alô, alô? Não? Falo aqui? Alô? Ela não Alô? pode falar daqui? Não? Voltou. Deu certo, né? Voltou. Voltou? Voltou. O Rubinho vai receber um aumento salarial. Pode ficar sossegado. Vai ser compensado. Eu até perdi. Passa o slide. Pode passar o slide agora. O slide do clube. Quem que está com... Isso. Perdão, é porque aí nós paramos. Então, para seguir, e voltando ao assunto onde a gente vinha dizendo que a gente não pode perder o foco das associações, porque hoje a gente está invisível perante ao sistema, né? Além de todo o contexto que a gente faz, do acolhimento, de trazer para perto, de ensinar os médicos, de fazer toda essa problemática, a gente também consegue viabilizar um viés associativo, um viés humanitário. O nosso paciente, a gente não tem fins lucrativos, então tudo que a gente recebe que é devolvido para o nosso paciente. E a gente tem orgulho que a gente lançou o Clube do Paciente, que é um local que visa a saúde integrativa. Então nós temos diversas terapias e esse local ele recebe não nossos associados somente, mas sim a comunidade. Muitos pacientes que chegam no clube não fazem parte da associação. Então, a gente atende fisioterapia, acupuntura, massoterapia, psicologia, ecoterapia, além das atividades de TAA, terapia assistida por animais, e TO, terapia ocupacional. Inclusive, ontem a gente fechou com a FAMEMA e com a HC, que nós vamos levar nossos animais para fazer terapia ocupacional e terapia assistida por animais no Hospital das Clínicas aqui de Marília. Então, esse é um trabalho que a gente leva para a comunidade, é um retorno que a associação dá, principalmente para
para a cidade de Marília. Hoje, a gente tem um pequeno problema no clube, porque quem conhece a sede da associação sabe que ela fica no caminho de Padre Nóbrega. Iniciou uma reforma que a gente não contava, que os pacientes iam ficar muito tempo na estrada até chegar e voltar. Então, a gente está readaptando essas atividades e decidimos levar a nossa equipe para os locais, em vez de trazer os pacientes. Então, a gente está buscando parceria com os asilos, com os locais, para a gente levar a nossa equipe durante toda a semana e, na associação, deixarmos somente a equipe de ecoterapia, porque a cidade ela tem, não tem a quantidade necessária de ecoterapia, a gente tem um espaço que pode oferecer com facilidade, então nós vamos deixar lá a ecoterapia e tentar trazer os pacientes nossos para a cidade, e a gente pede novamente o apoio da prefeitura para que viabilize o acesso da nossa equipe integrativa de trabalhar nesses locais. A gente já conseguiu ontem esse apoio da FAMEM e do HC, para que a gente possa estabelecer essas parcerias, mas a gente vem aqui de novo pedir. E logo à frente a gente vai tentar buscar com vocês também uma pista coberta para ecoterapia, porque nossos pacientes no sol, a gente pode atender o dia todo, a gente tem toda a estrutura, os cavalos, a professora, tudo que a gente precisa, a psicóloga, mas a gente acaba que na época do verão, quando chove, os pacientes não podem fazer, e quando também dá 10h30 da manhã até 1h30, 2 da tarde, é muito quente. Então, as crianças que são muito sensíveis, a gente acaba deixando os profissionais parados. Então, a gente busca essas parcerias para o clube e a gente vem aqui também fazer esse apelo para que vocês venham conhecer, para que a comunidade venha conhecer, saiba que a cannabis, a associação não está aqui somente para viabilizar o acesso ao remédio. A gente pensa num cuidado num todo. Então, a gente agradece a oportunidade de estar aqui na casa novamente e pedimos também o apoio de vocês nas nossas lutas em Brasília. A gente está ali em Brasília agora, esse ano é um ano que a gente imagina que as coisas vão andar para a cannabis, A gente tem um cenário que está se abrindo para que as leis possam ser organizadas. Então, a gente esteve no CONAD. No CONAD, eles sabiam o meu nome pessoal, até pela nossa história, de tão importante que foi a nossa causa, a nossa prisão, a nossa luta de conseguir reverter e mostrar qual é o viés da planta verdadeiro. Então, a gente pede que, se vocês puderem estar presentes com a gente sempre que for o tema e que a gente estiver em Brasília nessas lutas, ficam também o nosso convite, porque a gente se sente muito mais amparado junto, da nossa cidade. Então, fica meu agradecimento a todos vocês, mais uma vez, e a gente aguarda para estar com vocês presentes na associação e conhecer nosso trabalho mais de perto. Muito obrigada. Terminadas as explanações, passamos agora às perguntas dos senhores vereadores relacionadas ao assunto. Passo a palavra ao vereador Danilo, vereador autor da solicitação desta audiência pública. Com a palavra, o vereador Danilo da Saúde. Boa noite a todos. Quero, primeiramente, agradecer, dar em nome do nosso presidente, Eduardo Nascimento, agradecer aos colegas vereadores, o Hélio, o doutor Nechar, a Vânia, o doutor Nardi, que precisou dar uma saidinha por conta da irmã, agradecer também, em nome da Carla, toda a equipe da Câmara pelo apoio, desde o início, quando nós fizemos a proposta da audiência, sempre se colocaram à disposição, ajudaram. De forma breve também, saudar aqui as associações, a Fernanda, a Cláudia, a Silvia, a Maria Flor, em nome dela, saudar todos os integrantes, os pacientes, ao doutor Sérgio, ao doutor Paulo de Lara, o Vico, da Bracamed, saudar também meu amigo Reinaldo Miguel Júnior, o Max, o doutor Arthur, que são lá da Imanacã, e de forma especial, bastante gente está acompanhando de forma remota aqui a audiência, e para nós é uma alegria poder estar mais uma vez nesse espaço aqui. É a segunda audiência que nós fazemos. Eu até estava conversando com as meninas, a ideia é todo ano a gente fazer uma audiência pública aqui para abrir esse espaço, já demonstrando não somente a nossa gratidão, ao nosso apoio aqui
dessa casa, a essa causa. Eu acompanho desde o começo. Eu lembro, né, Cláudia, a época que eu estava ainda na Secretaria da Saúde, que era uma luta dessas mães, na época, com o Medex, por conta de acesso aos medicamentos. Depois veio o Anjos Guerreiros, depois a Malele, a Maria Flor, a Abracamed, enfim. Eu acho que a gente que testemunhou toda essa luta, toda essa trajetória, a gente sabe da importância. É evidente os benefícios trazidos pela cannabis. Eu acho que hoje não há mais dúvida, né? Crianças com problemas graves de saúde que deixaram de frequentar os hospitais para frequentar as escolas. Então, é inegável os benefícios, e é evidente que muito precisa ser avançado ainda. A questão do SUS, inclusive, agradecer e saudar a presença do nosso secretário da Saúde também, doutor Oswaldo Ferioli. Perdão, doutor, de não ter citado antes. É muito importante a presença do senhor aqui nessa audiência. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Eu vou fazer uma pergunta bastante breve, e também, já de antemão, até na fala da Fernanda, com relação à questão da legislação, eu já gostaria de me colocar à disposição. Eu sou presidente da Comissão de Saúde, junto com meus colegas aqui, o Hélio e a Vânia, já nos colocar à disposição para a gente agendar uma data para ver que tipo de legislação, vocês que têm um conhecimento bem mais amplo que nós, mas nos colocar à disposição para a gente propor aqui uma lei, dialogando com o Executivo, dialogando com a Secretaria da Saúde, para a gente, de fato, avançar nessa questão de uma legislação. Eu sei que tem a questão federal, que às vezes impõe algumas limitações, mas do que tiver ao nosso alcance aqui, enquanto Câmara, os vereadores, a Comissão de Saúde, que nós pudermos fazer para auxiliá-lo, nós vamos estar à disposição, e já nos colocamos à disposição para a gente propor essa lei. E perguntando, eu não sei se o doutor Paulo, a própria Fernanda, que teve em Brasília também, na comissão, eu sei que as associações de Marília são referência, foi dito, o doutor Sérgio falou, no Estado. Eu vou além, são referências no país. Eu sei que vocês foram convidados também para participar lá em Brasília, para discutir essa questão, e numa área tão essencial que é o acolhimento, e é muito importante. Eu queria perguntar qual a perspectiva no cenário. Eu sei que está acontecendo essas mudanças a nível nacional. Qual a perspectiva para ter uma flexibilização na legislação para facilitar essa questão? O que foi dito lá em Brasília? O que tem de perspectiva? Eu sei que tem, a comissão só para concluir, presidente, está avançando, mas o que temos de perspectiva para avançar nessa questão? E finalizando, agradecendo vocês mesmo, de coração. Eu fico um pouco emocionado. Eu já ouvi essa fala de vocês dezenas de vezes, já participei, mas eu fico emocionado porque eu sei de tudo que vocês passaram. Está aqui, o Márcio está aqui presente. Está presente o Márcio? Está ali em cima o Márcio. É uma alegria muito grande, Márcio, poder tê-lo aqui conosco. A gente imagina um pouquinho do que vocês passaram, e eu sei que isso foi difícil, mas deu mais força, mais musculatura para vocês fazerem o que vocês têm feito. Então, nossa gratidão, nosso reconhecimento, nossa gratidão por tudo que vocês têm feito pela saúde e por essas pessoas que tanto precisam. Obrigado. Falar de novo? Deu. Obrigada, Danilo. A gente só agradece, viu? Mas no cenário em Brasília, até onde nós participamos e onde a gente vê, hoje o que a gente está buscando é que seja pautada a PL 399, que ela vai pelo menos regulamentar, né, o setor ali para a gente poder iniciar a regulamentação da cannabis medicinal. Não quero dizer que a associação também não lute pela descriminalização da cannabis no geral.
já que é uma planta que não... Né, a gente luta por uma regulamentação, mas a gente não quer que quem use cannabis vá preso. Então, nós temos esse viés também. Mas hoje, o que a gente vê possível de acontecer é a PL 399 sendo aprovada. Nós tivemos uma reunião no Ministério da Saúde, onde eles se propuseram também a formatar um comitê, onde a gente vai poder fazer pesquisas e tentar formatar esse modelo de uma forma melhor. Nós tivemos diversas vezes com o diretor da Anvisa, tentando entender por onde que esse viés está indo, mas a Anvisa hoje ela tem uma batata quente na mão, porque chega diferentes processos de associações judicializados de forma diferente cada um. Como que a Anvisa vai pegar aquilo e regulamentar? Então, a gente vê a cannabis num cenário muito mais do fitoterápico, então, no viés da farmácia viva. A APEP hoje tem já uma ação que vai nesse viés, que é uma associação do Rio de Janeiro, um pouco mais antiga do que a gente. Então, hoje, por exemplo, que a Anvisa não se manifesta no nosso processo, a gente reforma nosso laboratório da melhor forma como a gente adequa nas RDCs que estão dentro do que a gente acha que vai ter que seguir. Mas, então, é dificultoso também, porque são equipamentos caros, é um processo. E aí, depois, eles podem vir e falar, não, não é bem assim, tem que vir por cá. Então, a gente espera, e o que a gente sonha, é que nós sejamos referências para o que está acontecendo. Porque, né, se nenhum paciente nosso está tendo problema por conta da qualidade do óleo, então nós sabemos fazer. Então, a gente espera que o poder público escute a gente para que haja essa interlocução um pouco melhor. Mas hoje esse é o cenário. Respondi. Obrigada. Bom, da nossa parte da Abracamed, muito do que foi dito também nos cabe. A gente acredita que seja um passo a passo a ser seguido aí. Existem uma série de questões quando a gente fala do retorno para a sociedade como um todo, não só do terceiro setor, mas da parte também tributária. Você tem uma série de frentes caminhando em paralelo com a cannabis medicinal. Como que você faz para regular as questões com os médicos, a padronização, e a Anvisa é um órgão realmente com uma série de ponderações que são casadas com entidades internacionais, e no Brasil um direcionamento muito criterioso quando entramos na parte laboratorial e não pela farmácia viva, como a Fernanda falou, com relação aos equipamentos. É muito sensível, porque quando você trata de medicamento, foge completamente do fito, né? Então, são dois caminhos que podem ser explorados, e a parte médica. Muitos médicos optam por utilizar medicações que caminham somente para a área laboratorial. Nós trabalhamos com alguns hospitais em São Paulo, médicos do Einstein, tudo, eles optam por uma linha que nós não conseguiríamos chegar em alguns segmentos. Então, muito importante, além da parte da fabricação, porque ambos são feitos de cannabis, independente de qual seja, né, se é sintético ou um natural, mas in natura um full spectrum, mas nós temos todo um setor, como o Dr. Paulo sabiamente falou aqui, de regulação tributária, dos empregos, como a própria Fernanda falou, do que pode ser entregue. Então, o que nós vemos ser muito discutido, principalmente na LESP, e pelo Estado de São Paulo, eu acho que é uma escada. Claro que estamos em amplitude federal, a nossa parceria é com o governo, mas é entender como cada setor vai se encaixar e atender cada ponta, porque nós temos necessidade no terceiro setor, na indústria, no emprego, na tributária. Então, é um tema muito sensível que deve ser conversado e com muitas cabeças. É isso. Danilo? Vereador Danilo. Senhor presidente, só agradecer, eu esqueci de citar a Berenice também, da Abracamed, agradecer ao doutor Sérgio, que estava em São Paulo, não estava previsto, e veio especialmente para a nossa audiência pública, agradecê-lo. E só esqueci de saudar o doutor Tiago, aqui presente, representando o HC Famema. Mande um abraço para a doutora Paloma. Eu sei que ela esteve ontem lá na Maria Flor e que já tem um monte de projeto avançando. Obrigado, Tiago. Obrigado, viu, presidente, mais uma vez. A vereadora Vânia, em seguida, doutor Nechar, depois o vereador doutor Elio Ajeca. Vereadora Vânia, com a palavra, vereadora Vânia. Boa noite a todos. Boa noite, Cláudia.
Nós tivemos há uns 2 meses atrás, né, Cláudia, uma conversa muito produtiva. E ela, por sinal, ela fala assim: Vânia, eu amo Maria Flor. Né, Cláudia? Pode contar conosco, parabéns. O trabalho de vocês eu admiro bastante. Eu não conheci, depois que eu tive essa conversa com a Cláudia, eu acabei conhecendo mais e acabei entendendo um pouquinho mais o trabalho de vocês. Porque, querendo ou não, quem está de fora fica meio leigo do assunto, não entende a real situação, porque, querendo, estava conversando até com o vereador Danilo no momento da audiência, que vocês estavam falando, meio que assusta as pessoas, falando: mas vocês vão ser a favor de algo assim, né? Pensa que não é medicinal. E com a conversa que eu tive com a Cláudia, nós tivemos uma conversa até de umas 2-3 horas, né, Cláudia? E foi uma conversa assim realmente muito produtiva. Eu entendi e pode contar comigo, o apoio que vocês precisar, porque eu sei o quanto que é importante para a medicina. Então, assim, ver os resultados, ver as pessoas sendo curadas, isso deixa a gente assim, nós que trabalhamos em prol da saúde, eu tive trabalhando na Secretaria de Saúde por 8 anos, e você vê a necessidade de um paciente às vezes acamado, um paciente que convulsiona, e você vê depois a melhora dele. Quem está na saúde e quer ver a recuperação do paciente, é uma vitória. É uma honra, é uma glória de ver o paciente tendo alta daquela situação. Então, assim, pode contar com o meu apoio, no que der e vier, pode contar comigo, eu estou junto com vocês. Parabéns no trabalho de vocês. Doutor Sérgio Nechar. Vou usar um pouquinho o tempo seu. É o seguinte, eu era suspeito para trazer esse projeto para a Câmara, porque meu filho é um cara dedicadíssimo a isso, né? Ele é advogado e está lá em Brasília tentando convencer os ministros lá a apoiarem isso. Então, eu fiquei satisfeitíssimo quando ele veio conversar com o Danilo e propôs essas... Inclusive, doutor Nechar, ele esteve aqui na outra audiência pública, né? Ele esteve. Agora está lá em Campo Grande, né? Morrendo de saudade dele. Mas em 1976, quando eu saí da Faculdade de Medicina e entrei lá no Hospital do Câncer, eu tive a felicidade de encontrar um professor na Escola Paulista de Medicina que veio pedir para nós arrumarmos 40 residentes, médicos residentes, participar de um duplo cego, é um estudo médico científico chamado duplo cego, onde 20 receberiam cigarros de maconha e 20 receberiam cigarros normais. O professor Carlini toda a vida quis provar para todos que o cannabis não era não matava ninguém, não fazia ninguém matar alguém, etc. e tal. Só para vocês terem ideia desse estudo, dos 20 que fumaram maconha ficaram calmos, com fome, a única coisa que o olhinho ficou um pouquinho vermelho. Mas todos ficaram muito calmos. Então, a partir calmos, tranquilos. Calmos, tranquilos, né? Então, eu até falava para meu filho, a Fernanda, fui lá, acho que aparecia até no filminho aí. Eu fui ver a produção, eu receito o óleo. Eu receito, não tenho medo. Se o seu Conselho Federal de Medicina quiser caçar meu diploma, ele caça, eu continuo prescrevendo e acabou, né? Por quê? Porque eu tenho pacientes oncológicos com resultados fantásticos. Agora, precisa ficar uma coisa clara. A medicina, o FDA, a Anvisa, são órgãos muito corruptos. Falo aqui abertamente. Nós tivemos os maiores corruptos que nós tivemos no Brasil, estavam lá dentro da Anvisa, cobrando de determinados laboratórios propina para liberar determinados medicamentos. Então, Fernando, você tem que ir lá oferecer alguma coisa para esses caras. Mas não, deixa para lá. Mas é o seguinte, no Brasil e no FDA lá nos Estados Unidos, para um medicamento ser aprovado,
ele tem que passar por várias fases, fase 1, fase 2, fase 3, com um número X, Y, Z de pacientes, e aí cada um na sua especialidade. Não adianta a gente querer, esse pessoal todo, querer falar que isso aí é a panaceia, cura tudo. Não, vamos com calma, vamos curando. Olha, a questão das epilepsias, não tem mais dúvida. Então, é só criar um número de casos X, fazer um trabalho X, publicar que aquilo tem validade e acabou. Nós temos que fazer isso que vocês estão fazendo, se ligar a entidades de ensino, educacionais, e pessoas como esses dois delegados aqui, que são meus grandes amigos, né? O Lara e o Vico foram amigos de longa data, e que eu fico satisfeitíssimo de ver que dois delegados, né? Quando a gente fala delegado, fala, delegado, não. Ajudando na causa, mas na cannabis medicinal, na cannabis que não mata. Maconha nunca matou ninguém. Eu nunca vi o cara falar, morreu de maconha, né? Nunca vi na minha vida isso. Olha que eu tenho 72 anos e 47 de formado. Existe um dogma, só para vocês terem ideia, dogmas são pontos chamados inquestionáveis, verdades absolutas que devem ser ensinadas com autoridade. Quer dizer, o dogma tem que ser seguido, né? No Brasil, a maconha é um dogma. E por que a morfina que eu uso também para tirar dor dos pacientes não é? E ela mata. Eu tive 2 colegas médicos que morreram por uso indiscriminado de dolantina de morfina. Vou pedir só um minutinho a mais da Vânia. Bom, aí, e existem os tais médicos preconceituosos, médicos que precisam vivenciar mais, né? O bem-estar, que às vezes 4, 5 gotinhas do óleo faz em pacientes oncológicos, gente, é uma coisa maravilhosa, né? Às vezes eu chego, o cara está com a perna toda estourando, com melanoma, tudo sangrando e tal, e ele fala assim, tem uma que fala assim para mim, veio ver a sua maconheirinha, olha que coisa linda. Agora que ela fala isso, eu chego lá e falo, não, você não é maconheira, não, você está tomando um olhinho que está dando esse bem-estar para você, né? Então, parcerias educacionais, faculdades de medicina que precisam realmente ter estudos para tornar-se a medicina baseada em evidência, mostrando que isso faz bem. É isso que a gente precisa fazer. E falar que cannabis medicinal não mata, dolantina mata e está liberado, né? É isso aqui. Aspirina mata, né? Se você tomar 10 comprimidos de aspirina, você morre, entendeu? Está aqui o nosso doutor que está já olhando a câmera, e é verdade, né? Então, eu queria dizer para vocês... Só lê esse trechinho aqui depois. Tá. Ô, Vico, vou ler. Então, olha aqui, meu amigo e delegado Vico. Uma análise sobre a perspectiva da economia e da epidemiologia, o fumo causa um prejuízo anual de pelo menos 338,6 milhões ao SUS. O fumo, gente, o fumo. O álcool, então, eu vi como trouxe o fumo. Se eu vou falar do álcool, o álcool mata muita gente, mata todo mundo, é o álcool que mata, né? Então, gente, é por aí. Vocês estão de parabéns, tem meu apoio. Eu fui lá assistir tudo. Meu filho é um abnegado disso. Se ele vier falando disso, ele vai chorar hoje. Mas vocês podem contar conosco aqui, né, Danilo? A gente já conhece a maioria, não vou citar ninguém, porque senão ia ficar até amanhã citando o nome de todo mundo que está aqui. Agradeço a compreensão pelo tempo e podem contar com esse vereador agora. E o nosso secretário da Saúde também é uma pessoa afeta a isso, né? Então, vocês podem contar com ele também nessa história toda aí. Muito obrigado. Próximo
vereador a fazer uso da palavra, vereador doutor Hélio Ajeca. Boa noite a todos. Eu gostaria de parabenizar inicialmente a propositura do nosso vereador Danilo da Saúde. Eu vou dizer que, de extrema importância, nós temos essa audiência. Queria aproveitar para saudar em nome da minha amiga Fernanda, Cláudia, Silvia, Roberto, doutor Sérgio, doutor Rino, doutor Lara, doutor Oswaldo. Enfim, eu vou pecar em citar todos, mas saudar todos vocês que estão nessa noite aqui. Confesso que, meu presidente, eu saudar também Vossa Excelência e demais vereadores que estão aqui. Confesso que eu tinha preparado alguns questionamentos. Hoje de manhã eu vim preparado, pensando. Eu cheguei no meu consultório, abri o jornal, falei: pô, tem audiência hoje, eu preciso me organizar, porque preciso levar algumas perguntas, que eu acho que era bastante relevante para a gente estar numa audiência dessa. Primeiro paciente que eu atendi hoje, às 7 horas da manhã, ele abriu o jornal, chegou comigo no consultório, ele abriu o jornal e falou: Hélio, tem audiência hoje do cannabis, né? Eu falei: tem. Posso mostrar um vídeo da minha mãe? Falei: pode. Na hora que ele mostrou o vídeo, como diz o Danilo, eu também me emociono muito facilmente, tá bom? Eu vou dizer que eu conheço vocês da época do Anjos Guerreiros, da época que nós começamos alguma luta lá. Tenho um filho, como todos sabem, um filho especial também, nós temos as mesmas causas em lutar por eles. E daquela ocasião, então, a gente se envolveu sempre isso. E hoje eu falo que eu me emociono porque a gente sabe o que a gente acontece com tantas situações, e é lógico, eu também luto por isso também. Eu não vou levantar esses questionamentos, que eu acho que seria até importante, eu penso, para quem está assistindo, esse questionamento. Mas eu queria mostrar para vocês o que o meu paciente me mostrou, para narrar o que ele narrou, para poder resumir talvez o que eu deveria fazer, mas eu não quero fazer. Então vamos lá. Eu vou pedir, aliás, quero agradecer o Bruno que está aqui, o Diego, hoje, em nome de toda a TV Câmara, que hoje eles colaboraram. Eu vou citar essa imagem como Dona Flor, pode ser? Para que eu não possa nominar a pessoa, mas eu vou citar como Dona Flor para vocês entenderem. Dona Flor, tem uma foto dela. Dona Flor é essa senhora aqui, tá bom? Dezembro do ano passado, com Alzheimer, ela ficou acamada em coma, ficou acamada. Em março, procurou a Maria Flor, começaram o tratamento. Essa é a situação que ela iniciou. Em dezembro ela estava nessa situação, ok? Em março ela começou a fazer o uso do canabidiol, e aí, essa imagem agora, se a TV Câmara puder mostrar, isso em março ela começou a fazer o uso da medicação. Temos a imagem do outro, será que é possível voltar? Tá ok. Aqui, dá para soltar o vídeo? Tá. É que está a imagem bem em cima, mas está bom. Se vocês repararem, esse vídeo aqui é do mês passado, que o meu paciente me mostrou. Velho, olha, eu vou me emocionar, gente, mas me perdoe, mas é porque na hora que ela me mostrou esse vídeo de manhã, às 7 horas da manhã, eu falei: funciona, dá certo, tem efetividade. A mulher não está desenhando à toa, ela está desenhando no quadradinho do olhinho certinho, redondinho. Noutra imagem que nós tivemos anteriormente, ela mesmo já estava se alimentando. Ela ficou acamada por sonda, fez uso de sonda, alimentação por sonda, doutor Nechá. E aqui, 2 meses depois, estava se alimentando. Eu não quis estender mais os vídeos que ele me mandou, mas tem uma delas que ela estava comendo banana, ela passa o dedo e começa a lamber o prato, né, da banana. Então, assim, eu vou dizer que eu me emociono, acho que talvez vocês vão entender, porque vocês passam por isso, né? Acho que temos vários, vou ser rápido pelo meu tempo, vocês estão com pacientes aqui, vocês estão com amigos, eu acho que, sei lá, quem que está aqui nessa noite, mas eu acho que vocês estão entendendo essa imagem, do que é possível. Não chora não. A Cláudia, eu sei que a testemunha é maior, né, do que ela passou pelo filho, enfim. Desculpa. Mas enfim, assim,
O Danilo já se colocou à disposição, o doutor Nechar, Vânia, todos nós nos colocamos à disposição. Esses meus questionamentos, presidente, só para resumir o meu questionamento, só para finalizar, todos os questionamentos que eu tenho, gostaria de perguntá-las na imersão. Agora, a minha pergunta, que eu vou resumir tudo isso que eu deveria fazer, mas eu vou resumir numa pergunta só. Como, Silvia, como posso fazer parte e colaborar nessa transformação? Foi a sua frase. Como posso colaborar nessa transformação? Esse é o meu questionamento. Obrigado. Fazer a diferença na vida das pessoas é uma construção diária. E quando a gente usa a nossa frase lá dentro do núcleo de acolhimento, seja muito bem-vindo, é porque nesse momento a gente quer praticar a escuta ativa. E o que é essa escuta ativa? Ouvir, entender qual é o pedido, qual é o desejo e, principalmente, qual é a necessidade desse paciente. As pessoas são seres únicos, individuais. E a nossa missão, enquanto Associação Maria Flor, é acolher cada um. E cada um do seu jeito, da maneira que ele precisa ser acolhido. Ora por instrução médica, ora por uma prescrição indevida, ora porque ele tem a curiosidade de saber. Então, como que a gente pode cada vez mais, vereador Hélio, fomentar isso? Fazendo isso que nós estamos fazendo agora, participando de audiência pública, visitando, fazendo parte das imersões, entrando em contato com o nosso setor, né? Hélio Agega e Danilo sempre estiveram presentes ali dentro da Associação Canábica Maria Flor, e isso tem um valor muito grande, porque a cada visita, a cada momento que vocês estão lá, a cada placa que a gente recebe, a gente até brinca com o Hélio e fala assim, olha, desse lado ainda tem espaço, cabe mais uma placa. Tudo isso é ajudar, tudo isso é fomentar a palavra, né? E aí eu reforço que a gente não tem o domínio total do conhecimento, mas quando a gente para fazer uma partilha, quando a gente para compartilhar, aqui ao lado, fiz algumas partilhas com o presidente da Câmara, o Eduardo, tudo isso tem valor. E a terapia canábica é isso, a terapia canábica somos todos nós. É cada um que está aqui presente, é cada um que se movimentou, é cada um que sai daqui, como disse a vereadora Vânia, né? Instruindo, falando da terapia canábica. Então, esse é o nosso papel. Muito obrigada. Encerrada a participação dos senhores vereadores, a presidência consulta a secretaria se há interessados em formular perguntas relacionadas ao assunto da nossa audiência pública. Não. A secretaria nos informa que não há interessados. Agradecendo mais uma vez a presença, a colaboração de todos, agradecendo a presença do vereador Dr. Luiz Eduardo Nardi, o vereador Dr. Hélio Agega, a vereadora Vânia Ramos, o vereador Dr. Sérgio Nechar, em especial, de forma muito especial, o vereador Danilo da Saúde, autor do requerimento que propôs essa e outras audiências públicas sobre o tema, né? Um tema muito importante. Como disse, é importante essas audiências, como disse o vereador Hélio, o vereador Danilo, a vereadora Vânia, o doutor Nechar, porque temos que informar. A Silvia falou em educar, não é? É um tema muito... Eu recebi outro dia aqui na sala da presidência da presidência a Cláudia, o doutor Lucas esteve aqui também, nos passando algumas informações, tratando de algumas legislações de outros municípios também sobre o tema, para que possam também ser apreciados por essa casa, enfim. Então, agradecendo e nos colocando também a presidência dessa casa, os vereadores, à disposição de todos vocês, para que juntos também a gente possa colaborar e ajudar nessa importante causa, né? Eu vi a Fernanda contou a história do Márcio, né? O Márcio, né? que é um guerreiro, né? Que história de vida, né?
um sacrifício pessoal por uma causa, né? Então, em nome também dessa casa, da população de Marília, o nosso reconhecimento pela luta de vocês e de todos vocês que estão aqui hoje, tá bom? E nada mais havendo a tratar, e agradecendo a presença e colaboração de todos, declaro encerrada a presente audiência pública.